Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos iniciar agora a nossa aula com orientação para vocês estarem respondendo o simulado de história referente ao primeiro bimestre. Vocês já estão com o simulado em mãos, correto? E nós temos a partir da questão número 4, a questão relacionada à disciplina de história. Essa primeira questão, ela vai tratar sobre o iluminismo. Nós estudamos bastante, fizemos bastante trabalho, que foi um movimento, cultural, intelectual, que teve o alcance na política, na filosofia, na ciência, e suas principais ideias estão vivas e ativas até hoje. Então, o iluminismo proporcionou uma nova forma de pensamento, uma corrente filosófica de pensamento que trouxe luz para as pessoas que tinham uma única visão, uma única forma de ver e analisar o mundo. Então, diz assim no enunciado da questão: o iluminismo, também conhecido como ilustração ou esclarecimento, foi um movimento filosófico e intelectual de grande relevância na Europa durante a Idade Moderna. Tal corrente de pensamento foi criada na Inglaterra no século XVII e ganhou força na França no século seguinte, no século XVIII, e serviu de inspiração a um amplo conjunto de mobilizações sociais e políticas. Aí diz assim na questão, que uma das características básicas desse movimento foi... Vocês têm lá na página 138 e vocês também têm no caderno as características do iluminismo. Então, vocês vão analisar todos esses pontinhos azuis aí da 138 e vão relacionar qual dessas alternativas está ligada à característica desse movimento. A letra A diz assim: a valorização da razão e do esclarecimento para o progresso da humanidade. B. A defesa de uma legislação mais branda para os membros do clero e da nobreza. C. A utilização das sagradas escrituras e da fé para a produção do saber científico. D. A adoção de um modelo de governo absolutista, a exemplo dos antigos reinos. Então, para vocês responderem essa questão, vocês vão voltar na apostila na página 138, tá? Abaixo da imagem que vai falar o pensamento iluminista. A nossa próxima questão é a alternativa número 5. Essa questão vai ser voltada para as condições, de declaração que lutava a Inglaterra naquele determinado momento. Lembra que nós estudamos que ela era totalmente absolutista e a partir de vários acontecimentos criou-se na Inglaterra um parlamento, modificou-se a forma da política, onde as pessoas tinham um pouco mais de autonomia. E essa política, ela teve mais autonomia a partir de um grande movimento que foi conhecido como Revolução Gloriosa, chamada de Revolução Gloriosa porque não houve o derramamento de sangue. Diz assim no enunciado da questão: no final do século XVII, Guilherme de Orange aceitou as condições da elite e foi declarado rei da Inglaterra pelo parlamento. Essa revolução, sem conflito armado, sem morte, sem sequer uma gota de sangue derramado, ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Nesse clima de resolução pacífica de conflitos, o parlamento consolidou seus direitos por meio da chamada Carta de Direito. Então, o que é essa Carta de Direito? Por meio da aprovação de tal documento, a Inglaterra, a partir desse momento, se tornou o quê? Vocês vão ter essa questão para vocês buscarem na apostila, na página... Só um pouquinho que eu estou aqui aprendendo a mexer com esse negócio ainda. Na página 131, tá? Então, na página 131, vocês vão ter essa questão. E ela diz assim, que a partir dessa revolução,
a Inglaterra ela caminhou, né, para um novo contexto, o contexto que nós conhecemos hoje, que ele é consolidado o sistema político inglês que nós conhecemos hoje. Que tipo de política, quando ela deixa, ela abandona, ela afastou totalmente o absolutismo, com a partir da Revolução Gloriosa, o que ela cria? A Inglaterra se torna o quê? Onde as pessoas tinham mais autonomia. Na página 131, tá? Vocês vão analisar e vão observar as alternativas. A letra A ela diz assim: entrou em uma severa crise econômica em função da instabilidade política. B. Estabeleceu um regime republicano a pedido de integrantes do parlamento. C. Adotou um sistema de governo conhecido como monarquia parlamentarista. D. Copiou um tipo de organização política desenvolvido na Europa continental. Qual dessas alternativas está mais relacionada a esse documento, conhecido como Carta de Direitos? Lembrando que as alternativas, as questões só tem uma alternativa correta. Então, cada alternativa somente uma correta, tá? A número 6 vai falar sobre o pioneirismo britânico. O que levou, tá, a Inglaterra a conhecer, né, esse processo de revolução industrial. Esse processo ele teve um enorme impacto na história e identificamos algumas de suas consequências também mais importantes, né? Além de modificar a forma de trabalho das pessoas naquela época, também trouxe grandes consequências. Então, diz assim a questão: a prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos ou os tecelões temporários passaram a ser denominados, de modo genérico, tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado como novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros, tecelões, abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos às sucessivas reduções dos rendimentos. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi. Então, aqui na página 153 e 154, nós temos o porquê que a Inglaterra saiu à frente desse pioneirismo, né, nessa questão da industrialização no século XVIII. O que ela possuía? Lembra que ela tinha grandes colônias, né, em determinadas partes em outros países. E isso possibilitou que eles criavam nessas colônias a própria matéria-prima, né? E era um tipo de comércio que eles utilizavam. Então, nós temos lá, na letra A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra por meio do comércio e da produção de algodão de suas colônias. B. A concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico e a criação de máquinas movidas à eletricidade. Lembrando que a Inglaterra ela foi pioneira, foi o primeiro país a desenvolver a Revolução Industrial. Depois se expandiu para outros continentes, outros países. C. A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. A Revolução Industrial, ela proporcionou algum tipo de guerra de território? D. A abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra por meio de acordo comercial conhecido por Pacto de Berlim. Então, qual dessas alternativas está mais ligada ao fator que contribuiu esse processo, né, que foi decisivo
na industrialização na Inglaterra no século XVIII. Qual deles se encaixa mais? E nós temos a questão número 7, que fala o seguinte: para o suíço Jean-Jacques Roosevelt, 1712-1778, o ser humano é naturalmente bom, mas é corrompido pela sociedade. O que regula essa sociedade é o contrato social, e, em outras palavras, um acordo entre os indivíduos pelo qual se forma uma sociedade em forma de associação, não de submissão. De acordo com esse filósofo iluminista, o que ele defendia dentre essas alternativas aqui? O que ele buscava compreender? Então, de acordo com esse filósofo iluminista, vocês vão encontrar sobre ele lá na página, eu marquei para vocês aqui no Windows, página 140, tá? Que vai falar sobre o filósofo iluminista Jean-Jacques Roosevelt. Então, na página 140, vocês vão ver o que ele defendia. Voltando aqui na questão, nós temos lá letra A, a propriedade privada deveria ser defendida em qualquer circunstância. B, a vontade da comunidade deveria se sobrepor às vontades individuais. C, a divisão do poder em 3 partes traria harmonia e paz a uma nação. D, a criação de um Estado tirânico era necessário para uma vida ordeira. Então, nós temos essas alternativas. E na página 140, lá fala que ele defendia a existência de governos absolutistas, né? Entretanto, ele preferia a soberania popular e a busca pela igualdade e pela liberdade. E esse filósofo, ele acreditava que a propriedade privada criava desigualdades e, por isso, destruía a liberdade da sociedade. Afirmava que a vontade da comunidade deveria se sobrepor às vontades individuais. Então, qual dessas alternativas está mais relacionada com o que esse filósofo defendia? Não se esqueçam que cada questão só tem uma alternativa correta. Voltem nas páginas se necessário. Observe o conteúdo que a professora está colocando aqui para vocês. Se precisarem no caderno fazer ou buscarem outras fontes também, vocês podem. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, que eu estarei auxiliando vocês, tá? Tenham um bom dia e vamos gabaritar em história, hein, galera? Beijos, até a nossa próxima aula.